paralela. Reino é quando a gente não olha para a placa, quando a gente não olha, não é a minha opção teológica. É claro, né, eu costumo sempre dizer para os irmãos aqui, uma coisa é uma interpretação equivocada, teologicamente falando, outra coisa é uma heresia, e aquilo que é contra a Bíblia, realmente a gente tem que alertar e tem que abrir os olhos do povo. Mas não é isso. Reino e unidade não é todo mundo pensar igual, até porque Deus nos fez diferentes uns dos outros. Nós temos a liberdade de pensar diferente, de ter escolhas diferentes, de gostar de coisas diferentes. Para a liberdade que Cristo nos libertou, disse Paulo aos Gálatas, em capítulo 5, verso 1. Vocês foram chamados para a liberdade, vocês já não são mais escravos. Escravo, isso não tem valor, importância nenhuma, né? O que realmente importa é nós sabermos que servimos ao mesmo Deus e servimos a Ele, e estamos aqui para servir. Acho que essa é a palavra mais importante. Obrigado, Valdir. Melhorou, né? Essa é a palavra mais importante. Nós estamos aqui para servir. O culto é um serviço. O culto é um serviço. Eu falei aqui, li que segundo Crônicas 7, é interessante porque quando Deus estabelece a presença dele no meio do povo, no deserto, no tabernáculo, ele disse, olha, eu estarei junto com vocês, eu estarei aí dentro. Prepare um tabernáculo, uma tenda adornada desta forma, porque ali estará a presença, ali eu estarei presente. E depois Davi olha assim, poxa, Deus precisa de uma casa, o Senhor precisa de um lugar, o Senhor precisa de um lugar bonito, lindo, adornado, enriquecido. E ele não faz, não concretiza, seu filho Salomão concretiza. Até que o templo é destruído e depois reconstruído com Zorobabel e Esdras, e vocês sabem bem a história. Mas na nova aliança, João vai dizer que o templo não é mais aquela construção. Na nova aliança, João vai dizer que Deus não habitou mais num templo físico, muito pelo contrário, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e que habitou entre nós. A palavra grega para habitar ali é a mesma utilizada lá na Septuaginta, que é aquela tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que vai dizer do tabernáculo. Sabe o que significa? Jesus armou uma tenda, um tabernáculo. Jesus se fez presente. Jesus tabernaculou entre nós. Ele está entre nós. Ele está não só entre nós, mas Ele está dentro de nós. Amém? Enquanto que o judeu observava a lei simplesmente para não ser penalizado, assim como você cuida para não ser penalizado pela lei de trânsito, por exemplo, né? Os que gostam de rebaixar carro aí sabem como é que é, né? Você vai lá, rebaixa o carro, daqui a pouco, pimba, para numa blitz. Se estiver fora da lei, pena. Às vezes você não quer andar na lei, mas você anda para não ser penalizado. Dói, né? Dói. Então os judeus guardavam a lei, muitas vezes pelo simples fato de não serem penalizados por Deus. Não porque o coração estava convertido. Não porque o coração era um coração piedoso e temente a Deus. Não. Era porque eles queriam simplesmente não serem penalizados. Mas na nova aliança não funciona assim. Na nova aliança não é por obrigação. Na nova aliança é o coração que realmente se converte e reconhece Jesus como seu Senhor. Na nova aliança é diferente. Então, você tem liberdade. Amém? Você está aqui e tem total liberdade de louvar e adorar o nome do Senhor. Eu prometo não me alongar. A gente fez aí um hot dog 0800 depois aí do culto. Mas antes de ler o texto, irmãos, este lugar aqui, por mais que ele ainda falte muitas coisas para fazer, a gente ganhou a lã de rocha que nós vamos colocar nesse teto aqui. Vocês sentem o calor, né? Então uma lã de rocha aqui vai reter 95% do calor dessa telha. E daí nós vamos rebaixar um pouquinho e botar o nosso ar-condicionado que a gente já tem. E aí a gente vai conseguir
né, ter um ambiente mais agradável também para cultuar o Senhor. Mas tudo que a gente faz aqui é com muito zelo, com muito carinho, com muito cuidado. Aqui nesse lugar, né, ocupando um pouquinho do tempo, aqui em cima tem uma sala de aula com 10 classes. Nós vamos formar crianças que entendam o que é o Evangelho. Nós vamos formar crianças que saibam, que vivam, que adorem, que preguem, que falem de Jesus. Porque dá mais trabalho recuperar alguém que se perdeu, um adulto, do que trabalhar a criança. A criança é mais receptiva. Esse lugar vai ser um lugar de cura, vai ser um lugar de treinamento, vai ser um lugar de preparo, vai ser um lugar de partida, vai ser um lugar de recomeço, vai ser um lugar de histórias que serão transformadas. Não porque eu estou aqui, eu sou simplesmente um vaso trincado que o Senhor escolheu para usar, mas é porque Ele está aqui. É porque Ele está aqui. É porque essa obra é dEle. Essa obra é dEle. Amém? Então, esse lugar, irmãos, é um lugar que, sim, ele é preparado com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. E a gente tem uma preocupação muito grande em fazer com que as pessoas entendam o que é maturidade. Essa talvez seja uma das minhas maiores preocupações aqui. Que as pessoas entendam o que é maturidade espiritual. Paulo vai dizer, olha, nós precisamos, e ele diz em Efésios 4, a partir do verso 11, que apóstolos, pastores, mestres, profetas e evangelistas são dados para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado e alcance uma maturidade espiritual, para que não seja mais como meninos levados em qualquer vento de doutrina, andando para lá e para cá, levados por qualquer vento de doutrina. Precisamos alcançar maturidade espiritual para poder ministrar e curar outras pessoas. É isso que nós precisamos. Quando o crente entende o que é maturidade espiritual, quando o crente se desenvolve em maturidade espiritual, ele não está preocupado com a cor da caixa, ele não está preocupado se o nosso gasofilácio é pequeno ou é grande, ele não está preocupado com a cor da parede, ele está preocupado em se desenvolver, ele está preocupado em cuidar das vidas, ele está preocupado em coisas mais relevantes e importantes para o reino de Deus. Deixa, se a parede é preta. Ficou bonito, não ficou? Eu brinquei com o Erson, me tornei o que eu mais temia, o pastor da igreja da parede preta. Lá no alto do parque era branca, mas o logo ficou tão bonito aqui nessa parede preta, né? Deu um destaque para ele ali, que ficou coisa mais linda. Vamos de parede preta mesmo. Mateus capítulo 6, verso de 1 até o verso de número 8. Sermão do Monte, muito conhecido. Mateus, você sabe muito bem, ele era um publicano, ele era um coletor de impostos, por isso ele era um camarada muito odiado pelos judeus. Os judeus não gostavam dele. Os judeus o consideravam como um traidor. Os judeus, ele não tinha relacionamento com os seus irmãos. Porque ele era um traidor, ele coletava impostos, mas ele não só coletava impostos, como ele também extorquia, ou seja, boa parte da renda de um coletor de impostos vinha da extorsão que ele fazia do povo. Ou seja, tinham vários tipos de impostos a serem coletados, mas boa parte da renda de um coletor vinha da extorsão que ele fazia. Tanto é que quando Jesus encontra Zaqueu, e Zaqueu se depara com a salvação, o que ele diz? Eu vou devolver 4 vezes mais para quem eu defraudei. Ou seja, eles extorquiam na cara dura mesmo. Então Mateus está escrevendo um evangelho para judeus, para os seus irmãos. E olha que coisa mais interessante, irmãos. Dentro do Evangelho de Mateus, há grandes 5 sermões de Jesus. E talvez o maior sermão seja o chamado Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Cada sermão tem um alinhamento com um dos livros da Torá, ou do Pentateuco. Vocês sabiam disso? Mateus está destrinchando a Torá, que era tão importante para o judeu. Mas agora Mateus está dizendo, olha, na verdade não Mateus, né? Jesus fez isso. Jesus mostrou e trouxe a interpretação dele
para a Torá. Aquilo que era importante para os judeus entender e ler. Vamos lá, Mateus 6. A tradução aqui é minha King James. Diz assim: tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens para serdes vistos por eles, caso contrário não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompense publicamente. Quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedirem. Verso 17, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para que não parecesses aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus está dando aqui, irmãos, para os seus discípulos e aqueles que estão assentados ali no monte, né, sendo ensinados aqui nesse Sermão do Monte, o dinamismo para uma vida cristã. Ou seja, como eu posso perseverar diante de Deus sendo um cristão relevante? Olha para a tua vida agora, não responde para mim, responde para ti mesmo. Você vive uma vida de cristão relevante? A tua vida é relevante? Se teu inimigo agora, o inimigo das nossas almas, tivesse a oportunidade de falar da tua vida agora, se o diabo pudesse dizer, olha, o fulano é assim, a vida de piedade dele é desta forma, a vida de oração dele é assim, a vida de esmolas, a melhor palavra aqui não seria esmola, mas vamos falar depois disso, a vida de esmolas dele e a vida de jejum dele é desta forma. Como você acha que o diabo te descreveria? Como você acha que o diabo falaria da tua vida de cristão? Se você já leu aquele livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, você já pode imaginar um pouquinho o que entra no imaginário de um homem a respeito de um cristão meia boca. De um cristão mais ou menos. Cristão meia boca, cristão mais ou menos, Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia que estava a ponto de vomitar-te da boca. Porque não era frio nem quente. Água fria dá para refrescar, dá para matar a sede. Água quente dá para fazer um bom café, um bom chimarrão, um bom chá. Mas você já tomou água morna? Serve para absolutamente nada. Para os laodicenses era algo muito impactante, sabe por quê? Porque a água que chegava em Laodiceia era uma água canalizada de uma cidade termal chamada Hierápolis. Ou seja, a água saía quentinha de Hierápolis, passava por uma tubulação de 10, 15 quilômetros, chegava morna nas bicas, nos poços, nas torneiras, podemos dizer assim, da época. Eles não podiam tomar aquela água. Ela dava embrulho, ela dava ânsia. A água morna, ela pesa no estômago, parece que você levou um soco. Parece que você comeu feijão às 11 da noite. Pesa, incomoda.
Jesus disse, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque tu não é frio nem quente. A gente costuma dizer, olha, melhor ser do mundo mesmo do que ser um crente mais ou menos, porque Jesus está dizendo, tu não és frio nem quente. Jesus está dizendo, olha, tu não tem utilidade nenhuma, tu não é frio nem quente. Não serve para um café, para um chimarrão, muito menos para matar a sede. Só serve para embrulhar o estômago. Cristãos meia boca. Estamos cheios deles. Cheios. Os templos estão lotados deles. Estão repletos deles. Crentes que não mudam, que não impactam, que não transformam, que não mudam o cenário onde trabalham, que são solapados, são envolvidos pelo ambiente contaminoso, turbulento da onde eles estão. Porque são crentes meia boca. Sabe o que é meia boca? Feito. Leva de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito. De qualquer jeito. Talvez você engane o pastor, talvez você engana a tua mulher, talvez você engane o teu pai. Mas tem um que você não engana. Tem um que você não engana. Não engana, gente. Pode enganar, enrolar, tentar fazer de conta que é piedoso. E Jesus está dizendo aqui sobre oração, jejum e esmola, dizendo sobre a vida de piedade, a vida de um crente que realmente faz valer a pena. Relevante. Transformador do ambiente aonde ele está. Para mim, o maior exemplo, eu citei aqui num grupo de convívio que nós fizemos aqui esses dias. Para mim, o maior exemplo de alguém que transforma o ambiente é Maria, quando quebra aos pés de Jesus um vaso de alabastro de um produto que era extremamente caríssimo. Custava 1 ano de trabalho. 300 denários, 300 dias de trabalho. Que as mulheres, as virgens, costumavam comprar e guardar durante praticamente toda a sua juventude, porque o nardo era um produto caríssimo, era utilizado nas bodas, era utilizado na noite de núpcias, na semana de núpcias. E Maria está ali, aos pés de Jesus, e derrama tudo o que ela tinha. O religioso já diz, poxa, 300 denários dava para alimentar tanto pobre. Mas ele não estava de olho na boa ação. Ele estava de olho, era no dinheiro mesmo. Mas Maria deu um exemplo que ela pode, o adorador pode transformar o ambiente, porque João, ao relatar isso, ele diz que quando ela quebra o vaso, que era um tipo de um vaso de cerâmica, que era como se fosse uma ampola, ou seja, vocês já tomaram aquelas vacinas que elas são uma ampolinha, né, que você quebra, o vasinho, o frasquinho você não utiliza mais. O vaso de alabastro, quando você quebrava, ele não tinha mais utilidade. Ele só recebia o nardo e depois que você quebrava, ele não servia para mais nada. Quando ela quebra, a Bíblia diz que a casa se enche de um perfume, de um cheiro, de um unguento que todo mundo sentiu. O lugar onde você coloca o pé tem que ser transformado, tem que ser modificado. Porque se não modifica, irmão, é sal que não presta para mais nada, é luz que não acende, que está escondida. Jesus não disse, olha, sejam sal, sejam a luz. Nesse mesmo sermão aqui, ele diz, vocês são o sal, vocês são a luz. Agora, se o sal perde a sua propriedade, Jesus está dizendo, para que ele serve? Para ser pisoteado. Isso era um murro na cabeça de um judeu naquela época. Sabe por quê? Naquela época não havia não havia pavimento, ruas asfaltadas. O sal que perdia a propriedade, sabe para que servia? Joga na lama. Joga ali para tapar o buraco. Joga ali para tapar a poça ali, para ninguém pisar em cima dela. O sal era o quê? Pisoteado.
Jesus está dizendo, se você não cumpre com teu papel, você é um crente meia boca, serve apenas para chacota. É só isso que você serve. Mas nós precisamos, irmãos, e chegou a hora de que eu e você realmente façamos a diferença, e não uma diferença da boca para fora, diferença na vida das pessoas, diferença na vida daqueles que adentram a porta da igreja onde você está, onde você serve, onde você congrega. É isso que tem que acontecer. As pessoas que adentram aqui precisam ser transformadas, impactadas e confrontadas pelo Evangelho. Evangelho é confronto, não é conforto. Se não tem arrependimento, é o quê? Entretenimento. Banda boa, música boa, arzinho bom, tudo bom. Mas e a vergonha na cara? E a vergonha na cara de se arrepender. Falamos em avivamento, gostamos de falar de avivamento. Avivamento está nas nossas bocas, nas nossas postagens. Mas avivamento só vem quando nós vivemos uma vida dinâmica e de piedade, de conversão, de arrependimento, de mudança de mente, de transformação de mente. Porque se não tem transformação de mente, nós estamos vivendo a velha natureza. Se estamos vivendo a velha natureza, nossa pregação, nosso louvor, nosso testemunho é meia boca. Temos que ser testemunhas de Jesus. Por isso que ele diz, olha, não façam como os hipócritas. Sabe qual é a melhor palavra para hipócrita? A melhor palavra que traduz hipócrita? A melhor palavra é teatro, palhaço, aquele que encena. Aquele que encena. Somos experts em encenar. Somos especialistas em encenar. Quantas vezes você já encenou? Quantas vezes você encenou? Levantando a mão, chorando, dobrando os joelhos. Encenação. Você sabe que fez, eu já fiz. Todo mundo já fez isso. Nós já encenamos. Mas quando nós deixamos a meninice e passamos para a maturidade espiritual, a encenação, a hipocrisia, já não tem mais espaço. Não cabe mais. Não dá mais, é inaceitável. Jesus está dizendo, não adianta você dar esmolas e mostrar, né? Não adianta. Ele diz, o que a tua mão faz, a outra não precisa saber. Jesus está dizendo, não toque a trombeta, não escancare. Porque vida de piedade não é aquilo que a gente posta. Vida de piedade não é... Eu conheci um pastor que ele botava sempre, logo no início do Instagram, ele botava, estou em jejum. Oito horas de jejum. Pá, selfiezinha. Para quê? Que vida de piedade é essa? Que vida relevante é essa? Jesus está dizendo que o nosso serviço de adoração, que é isso que nós acabamos de fazer, iniciar aqui e estamos fazendo, o culto é um serviço. Quando o sacerdote ia apresentar o sacrifício, era um serviço de adoração.
Ou seja, ele ia lá, matava um animal em prol do paliativo, da expiação dos pecados de forma temporária. Então, chegamos na nossa época, e aqui estamos nós, num culto, num serviço de adoração a Deus. Estamos prestando um serviço muito parecido no conceito etimológico do Antigo Testamento. Muito parecido. Serviço, onde o Senhor é adorado, onde o Senhor é cultuado. O culto faz parte de praticamente todas as religiões. Todas as religiões possuem um culto. Ou seja, veneram alguém, veneram uma divindade, adoram um Deus, mesmo que seja falso. Eles adoram. Eles adoram. Culto é isso, é cultuar, é adorar. O culto não é para mim, o culto não é para vocês, o culto somos nós, corpo de Cristo, cultuando Ele. Ele quem? O único que é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Amém? E Jesus vai dizer, olha, mas quando tu orares, entra no teu quarto e fecha. Porque o teu pai que vem em secreto, teu pai que vem em secreto. Olha que coisa linda. E aí, eu pulei de propósito, mas nós vamos ver que a partir do verso 9, Jesus vai falar da oração tão conhecida, que é a oração do Pai Nosso. Não é verdade? Talvez se você foi criado no catolicismo, você decorou. Talvez quando você fez a sua primeira comunhão e confessou os teus pecados, padre, eu roubei a bola, eu roubei a goiaba do vizinho, eu bati no meu coleguinho, eu apanhei do coleguinha. Daí o padre te disse lá 5 Ave Marias, 10 Pai Nosso, e você teve que decorar o Pai Nosso. Teve que decorar o Pai Nosso. E Jesus está dizendo aqui no verso que nós lemos, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe que tendes necessidade antes de lhe pedir. Não responda para mim, mas eu quero nessa noite que você saia daqui pelo menos instigado a mudar alguma coisa na tua vida. Essa palavra precisa te colocar na parede hoje e dizer o seguinte, olha, eu quero ter uma vida com Deus ou não quero? Se não quer, beleza, continua. Vive a tua vida, faz o teu jeito, seja o teu Senhor. Mas se você quer, e se você reconhece que eu estou falando aqui é palavra, você tem uma tomada de decisão a fazer. Eu costumo dizer para os irmãos aqui, todos os domingos, quando eles me ouvem, nas quartas-feiras, se um dia eu falar alguma coisa que esteja em dissonância com essa palavra, fiquem com a palavra. Não fiquem com a minha. Nem que eu diga que eu vi um anjo, uma revelação, Paulo vai dizer, pode vir um anjo, pregando um outro evangelho. O que Paulo diz? Anátema, maldito, maldição. Então, se o que eu estou falando aqui é palavra, aí sim, você tem uma opção. Parar de ser um crente meia boca. Parar de viver, sabe? Mais ou menos. Parar de ser inconstante. Sabe por quê? E aqui está um segredo que a palavra está ali, ó, nua e crua na nossa frente, a gente deixa passar muitas vezes. Jesus disse que o vencedor não é aquele que tem mais posses, aquele que é mais bonito,
aquele que canta melhor, aquele que prega melhor, aquele que tem mais seguidores. Jesus não disse que o vencedor é aquele que arrebata multidões na sua pregação. Sabe o que Jesus disse? É aquele que perseverar até o fim. Perseverança. Pare com essa vida de inconstância. Pare com essa vida de altos e baixos, espiritualmente falando. Você pode ter altos e baixos? Sim, pode. Você pode ter momentos de vale, você pode ter momentos de sequidão, você pode ter momentos em que parece que o teto é de bronze. Sim, pode ser, mas você está ali, não abandona, persiste, persevera, está orando, está lendo, está fazendo a tua parte. Porque o perseverante é assim. O que Jesus diz? Batei e abrir-se-vos-á. Ele diz: batei, buscai. Amém? E aí eu quero chegar justamente, talvez, e não me alongar muito. Jesus fala aqui de oração, jejum e esmola. Essa palavra esmola talvez não seria a melhor tradução aqui. Ela fala justamente de piedade. Piedade é diferente de empatia. Empatia é uma palavra que está na moda, né? Empatia gera empatia. Ou seja, né, tem empatia com os outros. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você colocar o sapato do outro e sentir onde aperta. Legal. Muito bonito. Mas piedade é diferente. Piedade eu não só sinto a dor do outro. Piedade eu não só coloco o sapato para sentir onde dói. Piedade não é só reconhecer que o outro está sofrendo e me compadecer com a dor do outro. Piedade é fazer algo para mudar essa situação. Isso é piedade. E a palavra esmola talvez não seria a melhor tradução aqui. E claro, a Bíblia está errada? Óbvio que não. Mas você há de convir comigo que nas transliterações e nas traduções de idiomas originais antigos, as palavras vão se adaptando ao longo do vocabulário. Ou você já pegou ao meio da revista corrigida e olhou assim, cousa. Alguém fala cousa? Ninguém fala cousa. Mas se falava há 60 anos atrás. Então o português, a língua, o idioma, a forma de nós nos comunicarmos vai mudando, vai alterando, vai se aprimorando. Vai encontrando macetes e formas que os povos acabam adotando. Então, esmola não seria a melhor tradução. Aqui talvez a palavra melhor seria piedade, ou seja, eu me coloco no lugar do outro e faço algo para mudar a realidade que essa pessoa está vivendo. Muda totalmente de figura, não muda? Porque esmola no nosso conceito, o que é? É aquilo que você faz quando você passa num sinal e tem alguém ali no teu vidro, ó. Isso é esmola. Não é? Ou quando você vê alguém numa esquina, você vai lá e larga uma moedinha. Isso é esmola. Mas a palavra aqui é piedade. Ou seja, eu mudo realidades. Olha a diferença. Eu mudo realidades. Eu mudo histórias. Por quê? Porque aquele que é o verdadeiro adorador, muda o quê? Muda o ambiente aonde ele entra. Muda, irmãos. Se não está mudando, tem alguma coisa errada aí. Se não está mudando, tem alguma coisa errada. Você precisa mudar ambientes. E aqui eu não estou falando de prosperidade apenas. Que pode acontecer, pode. Você pode dar um norte para alguém, né? Você, profissionalmente falando, você pode mostrar o caminho para alguém, você pode talvez até ser um consultor na vida de alguém, dizer, cara, para de gastar com isso aqui, te endireita, faz um curso, faz isso, faz aquilo. Você pode dar um norte na vida de alguém, pode. Mas aqui eu estou falando de algo que transcende isso, que é a nossa vida espiritual. Que é mudar a realidade da alma e do espírito de alguém que ainda vive a velha natureza.
que ainda está preso na velha natureza. Aí, Jesus está dizendo, jejum, esmola e oração. Eu não vou perguntar como é que está a tua vida de oração, mas você sabe. E oração, gente, a gente precisa quebrar um paradigma, que oração é algo que eu estou aqui prostrado, de joelho, falando com Deus Todo-Poderoso, que está longe, totalmente longe, e eu preciso orar, porque o pastor disse que sem oração não dá para viver. Você ama alguém? Tem vários casais aqui, né? Você ama, né? Já disse hoje que ama? Ele disse, igreja. Olha aí. Se eu amo, eu me relaciono. Se eu amo, eu tenho intimidade. Como pode dizer que ama a Deus se não se relaciona? Se não tem intimidade com Ele? Se não fala com Ele? Dizer, pai, olha, negócio aqui preteou, complicou, tá enrascado, tá difícil. Intimidade, gente. Oração é intimidade. Oração é dependência, é convívio. Jesus está dizendo, não façam vãs decorações, palavras decoradas, como os gentios, como os pagãos estão fazendo. Tem intimidade. Aí ele vai dizer, alguém vai dizer, tá, mas e o Pai Nosso, eu posso orar? Claro que pode, mas Jesus não está mandando você decorar o Pai Nosso aqui. Jesus está sendo, ele está trazendo algo aqui que é um choque para aquelas pessoas da época, mas ele começa dizendo assim, olha, não é o Deus agora, o Iavé, o Javé, ou o Jeová, que vocês serviam por medo, que os teus pais serviam para poder entrar numa terra, que os teus pais serviram porque tinham fome e queriam maná, queriam comida do céu, queriam água da rocha. Não é por isso. Agora eu estou apresentando um Pai. 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 Eu não sei como é a tua relação com teu pai. Mas eu vou dizer que é algo da minha vida para você. Minha relação com meu pai é melhor que a relação com a minha mãe. Sim. Bem melhor. Mais íntima. Mais íntimo. Eu convivi mais com ele. Ele me criou dos 8 anos em diante. Ou seja, ele sabe, ele me conhece. Ele olha para mim e sabe como eu estou. Ele olha para mim e ele diz, tu está com problema. Ele olha para mim e ele diz, as coisas estão indo bem. Ele olha para mim e conhece antes de eu falar qualquer coisa para ele. Ele é pai, ele me conhece. Ele me conhece. Ele olha para minha face e diz, tu está assim, tu está assado. Tu está desse jeito, tu está do outro jeito. Porque ele é pai. Muitos meia boca, sabe por que são meia boca? Porque não se relacionam com Deus como um pai. Servem por medo. Leem a Bíblia por medo. Oram por medo. Não faltam culto por medo. Você não tem que faltar culto por medo, não pode faltar culto porque tu ama estar em comunhão, tu ama estar com os irmãos, tu ama sentir o cheiro da ovelha, tu ama sentir a comunhão com os irmãos. Tu não vai deixar de orar, não por uma obrigação, mas porque tua alma tem prazer de estar na presença dEle. Amém? E Jesus vai dizer, Pai é nosso. Pai é nosso. Não é meu.
não é apenas meu. Jesus está dizendo, vocês, meus discípulos, vocês devem se dirigir a Ele como uma comunidade de filhos. Já viram aquelas famílias grandes? Qual é o prazer do pai? Ver todo mundo reunido, não é? Olha para a cara do pai e vê quando ele está com toda a sua prole ali, toda a sua cria ali. Ele ri sozinho. A alegria está estampada no seu rosto. Por quê? Porque ali está quem ele gerou. Ali está por quem ele certamente muitas vezes deu a vida. Muitas vezes sacrificou noites. Muitas vezes foi e trabalhou de sol a sol para dar uma vida digna para os filhos. E quando ele vê os filhos criados, encaminhados, todos ali reunidos, ele sente um orgulho, uma satisfação de ver os filhos. Não é assim? É assim. Boa parte das famílias é assim. Talvez uns mais durões não vão expressar, mas sabe que lá dentro ele sente a alegria de ver os filhos reunidos. Deus se alegra quando vê os seus filhos em comunhão. Tenho certeza disso. Porque Ele é Pai. E Jesus está dizendo para os filhos, dirijam-se a Ele, não com uma individualidade isolada, mas amando. O que une cada um de nós aqui, irmãos, não é a placa. Os que congregam aqui, estão aqui por amor. Eu costumo dizer, o que prende a ovelha não é cerca, é pasto. O que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Até porque as ovelhas não são minhas. Se elas falarem, pastor, eu quero ir embora, vai, querido. Pastor, eu quero congregar, vem, querido. As ovelhas são de Cristo, não são minhas. Não sou dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém, irmãos. Se há dono, há escravidão. Nós fomos chamados para a liberdade. Cristo nos libertou. Amém? E ele vai dizer que esse Pai Nosso tem um nome que deve ser santificado. Santificado. O sacerdote carregava uma diadema na cabeça que dizia santidade ao Senhor. Santidade. O autor aos Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode espernear, pode ser um pós-doutor, pode trazer aqui um melhor sentido da palavra, pode fazer todos vocês chorarem, pode rodopiar um casaco aqui e fazer todo mundo cair. Não adianta de nada. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O nome dele é santo. E tem tanta gente brincando, mas tanta gente brincando de ser crente, que chega a me dar um arrepio. Santidade, irmãos. Santidade não é uma vida alienada, não é uma vida de ignorância. Santidade é uma vida em que você adora, exalta o nome do Senhor em tudo o que você faz. Eu amo o humor do Paulo dizendo, olha, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. A tua vida tem que ser uma vida de exaltação ao Senhor. Teu trabalho tem que exaltar o Senhor. A tua empresa tem que exaltar o Senhor. A tua profissão tem que exaltar o Senhor. O teu relacionamento tem que exaltar o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E ele vai dizer depois, olha, esse nome que deve ser santificado
conta com um reino cuja a vinda é desejada. O que ele ensina os discípulos a orarem? Venha o teu reino. Venha o teu reino. Por quê? Porque onde o rei está, o reino se estabelece. Aonde você está, se você não é um crente meia boca, o reino se estabelece. Aonde você está, se você não é um crente meia boca, os demônios fogem. Aonde você está, se você não é um crente meia boca, as pessoas são transformadas pelo poder do evangelho. Porque Paulo diz que o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. É salvação, é poder. Evangelho transforma, modifica. Amém, irmãos? E é caracterizado por uma vontade que o discípulo deseja que se cumpra, não somente no céu, mas na terra. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Pedaço do céu. Pedaço do céu. Tua casa tem que ser um pedaço do céu. Teu posto de trabalho tem que ser um pedaço do céu. Tua empresa tem que ser um pedaço do céu. Ah, pastor, deixa disso. Meia boca. Estamos cheios. Somos uma nação tipicamente evangélica. 60 e poucos milhões. Mas por que esse país está na mesma? Ah, é o presidente, é os ministros, é o não sei o quê, Sim, todos eles influenciam. Mas é a nossa parte como igreja. Cadê? 60 e poucos milhões? Deve ser a maioria tipo Wesley Safadão, né? Se batiza, toma um banho, continua vivendo a mesma vidinha, cantando as mesmas músicas. Ah, pastor, é profissão. Beleza? Meia boca, mas vamos lá. Meia boca. De meia boca, o inferno está cheio. De meia boca, estamos sendo solapados pela cultura do mundo. De meia boca, estamos aí vendo todas essas ideologias satânicas entrando. De meia boca, vamos vivendo de meia boca. Amém? E esse Pai Nosso não nos trata como crianças mimadas, que estaria disposto a conceder todos os nossos desejos, todas as nossas birrinhas, todas as nossas briguinhas, todos os nossos nhenhenhens, não, ou todos os nossos caprichos. Mas Jesus está dizendo que o pão de cada dia, Ele ia dar. O próprio Jesus vai dizer depois, não andem ansiosos. Não se encham de ansiedade, de futuro. Vivam o agora. E eu vou encerrar, tá? Mais 5 minutinhos. E ele vai dizer, esse Pai Nosso, a quem nós dirigimos para pedir perdão pelas nossas dívidas que temos com Ele, da mesma forma que nós temos que perdoar os que nos devem. Perdão. Perdão. Jesus vai dizer, olha, no capítulo seguinte, capítulo 7 de Mateus, dizendo o seguinte, está indo levar a tua oferta. Não era só para oferta, era para qualquer coisa, está indo levar a tua oferta. Tu lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, para tudo. Para. Vai lá, te conserta com ele. Vai lá, te conserta com ele. Depois vem e faz o teu serviço de oferta. Jesus vai dar um exemplo típico de alguém que devia 10.000 talentos.
Era como se fosse 100 anos de trabalho. Ele diz, olha, aquele homem não tinha como pagar, chegou para o credor e diz, olha, me perdoa. O que o credor faz? Vai lá e perdoa. 100 anos de trabalho, não tinha como pagar, está perdoado. Essa mesma pessoa que devia 100 anos de trabalho, encontra alguém que devia 100 denários, 100 dias de trabalho. O cara tinha uma dívida de 100 anos, que foi perdoada. Encontrou alguém que lhe devia 100 dias de trabalho. Da mesma forma que ele pediu perdão, essa pessoa pede, e ele não perdoa. Jesus vai dizer que aquele homem joga o devedor na prisão e diz, você só vai sair quando você pagar o que me deve. Jesus estava dando um exemplo que eu e você tínhamos uma dívida impagável.